Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre Maquiavel, ele que viveu entre 1469 e 1527. Seu nome completo, Nicolau Maquiavel, pertence àquele restrito grupo de homens que podem orgulhar-se de ter dado origem, com o seu próprio nome, a uma nova palavra. É verdade que o termo maquiavélico é frequentemente usado com o sentido depreciativo, mas, por outro lado, deve-se considerar o fato de que os numerosos detratores de Nicolau quase nunca foram sinceros. O rei da Prússia, Frederico II, por exemplo, chegou a escrever um ensaio contra a noção de razão de Estado defendida pelo pensador florentino, mas na prática aplicou até o fim o princípio do realismo político do Maquiavel. De família tradicional, mas não abastado, Maquiavel recebeu uma boa educação humanista e durante 14 anos foi secretário da República de Florença, adquirindo na prática uma competência de estadista que posteriormente lhe forneceria a base para suas obras políticas. Em 1512, com a volta dos Médici ao poder, demitiu-se do seu cargo. Excluído da atividade política e limitado a uma vida isolada no campo, esperou por uma transformação do cenário político escrevendo peças teatrais, ensaios de história e de arte militar. Em 1520, chamado de volta pelos Médici, retomou uma modesta atividade política, mas esse relativo sucesso lhe valeu, enfim, uma última desilusão, posto que em 1527, restaurada a República Florentina, o antigo secretário de chancelaria, então já próximo da morte, foi novamente preterido. Então Maquiavel escreveu duas peças teatrais, a Mandrágora e Clísia, e numerosas obras histórico-políticas, como O Príncipe, de 1513, Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, escreveu entre 1513 e 1521, Da Arte da Guerra, de 1521, Histórias Florentinas, de 1521 a 1525. Existem vícios benéficos e virtudes perniciosas, segundo Maquiavel. Qual que é o problema? Quem governa o Estado deve seguir as normas da moral? A política deve se fundamentar sobre princípios éticos? A tese do Maquiavel é a seguinte: a questão da relação entre moral e política, levantada por Maquiavel pela primeira vez de modo específico, é ainda hoje objeto de debates. O filósofo é claro: se observarmos os processos históricos na sua objetividade, na sua verdade efetiva, na sua realidade, por isso realismo, sem nos deixarmos influenciar pelo modo como, em nossa opinião, eles deveriam ser teoricamente, emerge o critério do realismo. A política não deve assumir do exterior a própria moralidade, mas deve ser autonormativa, porque encontra em si a própria justificação, ao garantir aos súditos uma existência ordenada. Isso não significa que o príncipe, o chefe político, deva ser moral ou indiferente ao bem e ao mal, mas que às vezes o que para um indivíduo é ruim, por exemplo a crueldade, torna-se necessário no governo do Estado. Os textos que se seguem foram extraídos de O Príncipe, de Maquiavel. A relação entre moral e política deve ser investigada na sua verdade efetiva, ou seja, nas realidades de fato e não segundo princípios abstratos. Resta ver ainda como deve conduzir-se um príncipe com os súditos ou com os amigos. Pareceu-me mais conveniente perseguir a verdade efetiva dos fatos em vez da fantasia. Muitos imaginaram repúblicas e principados nunca vistos nem conhecidos na realidade. Mas existe tal diferença entre como se vive e como se deveria viver, que aquele que abandona o que faz por aquilo que deveria fazer aprende, na verdade, a se arruinar, antes que a se preservar, pois que um homem que queira sempre se comportar como bom, entre tantos que bons não são, acaba por arruinar-se. Portanto, é necessário que um príncipe, para se manter como tal, aprenda a poder não ser bom e a usar isso ou não, segundo a necessidade. Então tem que saber ser bom e saber ser mal. Não pode ser muito mal, porque se for muito mal o povo quer matado. Não pode ser muito bonzinho, porque senão o povo muito em cima. Tem que saber ser bom e ser mal, dosando para poder manter o poder, para conquistar e manter o poder. Tudo com esse objetivo bem claro em mente. Esse é o realismo político. O governante que foi ético, moralmente correto, governou de acordo com o bem, o que ele entendia por bem comum, esses sempre se fuderam. Agora, aqueles que usam de todas as artimanhas possíveis, tanto de bondade quanto de maldade, esses conseguem se perpetuar e ficar longo tempo no poder. Olha, o exemplo último foi o PT. Vamos ver se o Bolsonaro vai saber. O Bolsonaro, que não há dúvidas de que ele, em vários aspectos, ele é mau. Mal com L e com U. Mas ele também é bom. E em alguns momentos ele representa o bem. Então, para avaliar os homens comuns, temos claros critérios de juízo. Deixando de lado as coisas imaginadas e falando daquelas que são reais, de que todos os homens de que se fala, principalmente os príncipes, por estarem nos postos mais elevados, se fazem notar por algumas dessas qualidades que lhes acarretam reprovação e louvor.
Assim existe quem é tido por magnânimo e quem por miserável, quem é capaz de dar e quem é rapaz, quem é pão duro, quem é cruel e quem é piedoso, um modesto e outro soberbo, um lascivo, um putão e outro casto, um íntegro e o outro astuto, um duro e o outro afável, um severo e o outro superficial, um religioso e o outro incrédulo, e assim por diante. Mas a moral ordinária levaria à destruição do Estado, da política e do poder do príncipe. Em política existem virtudes perniciosas e vícios que são benéficos e importantes para a conquista e manutenção do poder. Sei que todos dirão que seria muito louvável encontrar em príncipe somente as qualidades consideradas boas, dentre todas aquelas supracitadas, mas não sendo possível possuí-las nem inteiramente observá-las, porque a condição humana não o permite, é necessário que ele seja tão prudente que saiba fugir à infâmia daqueles vícios que o fariam perder o poder. E, se possível, evitar também os vícios que não lhe tiram o poder, mas, não conseguindo, pode-se abandonar a eles sem atribuir-lhes muita importância. Também não deve ter escrúpulos, ou escrúpulo de atrair sobre si a censura provocada por aqueles vícios sem os quais dificilmente poderia salvar o poder, porque, tudo considerado, existem qualidades que têm aparência de virtude, mas levam o príncipe à ruína, e outras que, sob a aparência de vício, produzem a sua segurança e o seu bem-estar. Esse é um pouquinho aí do Maquiavel. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. No mais, é isso aí. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 375 inscritos no nosso canal, agradecer também àqueles que hora ou outra, por conta de um conteúdo ou outro, passam por aqui, deixam sua visualização, seu like, seu dislike, seu comentário, aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, amigos, e até a próxima.